Paz do Senhor, meus amados. A palavra do Senhor fala a respeito dos ajudadores, dos anjos de Deus. Hebreus capítulo 1 fala assim que os anjos de Deus são espíritos ministradores mandados para ajudar os que hão de herdar a salvação. Os anjos de Deus, lá no livro de Daniel, fala que Daniel estava na beira do rio Hidekel e veio o anjo do Senhor a Daniel e ele falou assim: Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia que aplicaste o vosso coração a buscar o Senhor teu Deus, foi ouvida a vossa súplica, e eis que eu vim para te entregar o que você pediu da parte de Deus, mas eis que fui impedido nas regiões celestiais pelo anjo da Pérsia, e eis que tive que chamar o anjo da Grécia, a Miguel, ao meu socorro. Entenda, 3 tipos de anjo. Um veio entregar o recado e o que Daniel tinha pedido. O outro impediu esse anjo de se achegar durante 21 dias nas regiões celestiais. E veio um anjo de guerra chamado Miguel para tirar esse impedimento e deixar Gabriel passar. O interessante é que a palavra do Senhor diz que os anjos de Deus são espíritos ministradores mandados para ajudar os que hão de herdar a salvação. E Satanás, ele é um principado. A Bíblia fala que ele tentou contra o reino de Deus e Deus jogou ele por terra, então ele caiu aqui. E a Bíblia diz que ele é um principado. E esse principado, sobre a sua hierarquia, ele tem as potestades. Um principado domina o mundo, um principado domina um país, mas as potestades, elas são regionais, elas são de regiões, ou seja, de estado. Já os dominadores deste mundo tenebroso são demônios que dominam a mente, dominam ruas, né, chamada de trancas ruas, Maria Mulambo, espírito de prostituição. E existe as hostes do mal, esses demônios que você vê que possuem pessoas, eles acabam possuindo pessoas, porque de tanto essas pessoas fazerem pactos ou ser acometidas de algum mal e não ter a proteção de Deus, essas pessoas são possuídas por esses demônios. E esses demônios, como diz na palavra de Mateus, diz que existia um demônio de Gadareno que ele tinha 6.000 demônios, uma legião sobre si, né? Então essas hostes do mal são legiões de demônios que podem possuir um só corpo, um só ser humano, e deixar essa pessoa ir a estado de loucura, em nome de Jesus. Então, esse confronto entre anjos celestiais e anjos da parte de Satanás, ele existe até o dia de hoje. A Bíblia diz que Satanás, ele runge como um leão tentando tragar, né? Tentando aniquilar, que ele veio para roubar, matar e destruir. Mas ao mesmo tempo existem os anjos de Deus, que são aqueles que ajudam, aqueles que guardam o ser humano. Tudo isso debaixo de uma ordem de Jesus Cristo de Nazaré. Tudo isso é segundo o entendimento das coisas de Deus. A Bíblia diz que as coisas de Deus, as coisas espirituais, se interpretam espiritualmente. As coisas espirituais, elas não vão se interpretar carnalmente, né? Existem pessoas que não entendem as coisas de Deus, mas a Bíblia fala que aquele que tem a mente de Cristo, esse compreenderá de que maneira o Senhor Deus opera. É mais ou menos nesse sentido que eu quero que você entenda que existe uma guerra sendo travada ao teu respeito hoje, aonde há anjos de Deus ao teu favor e há anjos da parte de Satanás contrário à sua vida. Assim funciona o reino de Deus. Mas a Bíblia fala que a autoridade, ela nos foi dada, que através do Espírito Santo nós temos autoridade, nós temos poder. A Bíblia fala que eis que vos dou poder, vos dou autoridade. Então nós temos autoridade para dobrar o nosso joelho, clamar a Deus e pedir proteção contra o reino de Satanás. Satanás, ele não pode simplesmente entrar na sua empresa, entrar na sua casa, tocar nas suas finanças, se você está numa posição diante do próprio Deus. Qual posição é essa? A posição de homem íntegro, reto, temente ao Senhor e se desviando do mal. Quando falo de homem, eu falo de homem e mulher. Amém? Então,
quando você renuncia a si mesmo, e dentro de um princípio cristão você começa a servir a Deus, o reino de Deus começa a trazer a proteção sobre a sua vida. E o reino de Deus começa a trazer à existência o que não existe na sua vida. A partir do momento que você está na posição, as bênçãos do Senhor elas te alcançam com facilidade. Daniel ele ficou ali durante 21 dias orando. Amém? E o anjo Gabriel foi até ele. Então Daniel tomou uma posição de oração. Às vezes parece que aquilo que é da parte de Deus está demorando a chegar ao nosso favor. Mas a Bíblia fala que há um tempo para tudo. E Deus, Ele sabe o que você passa. Qual é o filho que pedindo pão ao pai, o pai vai dar pedra? Diz a palavra do Senhor, diz que Ele não dá a pedra. Amém? Ele vai dar pão. A Bíblia fala em Salmos 37,4: agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele realizará os desejos do teu coração. Então, a Bíblia fala que Jesus Cristo de Nazaré, Ele pregando ao Evangelho em uma determinada região, vinha uma multidão atrás dele. E a Bíblia fala, há 3 dias esse povo anda comigo, ele tem fome. Aonde vamos comprar pão para todas essas pessoas? E aí, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, os discípulos não sabiam aonde comprar pão para todas essas pessoas. Mas Jesus falou assim, o que tem aí? Aí ele falou, tem 3 pães e 5 peixes. Então Jesus, traz a mim, porque há 3 dias andam comigo. E Jesus dividiu, deu os apóstolos alimentou ali 5.000 pessoas, fora crianças e mulheres. Então, 5.000 homens fora crianças e mulheres. Então, eu quero que você entenda que Jesus, a partir do momento que você anda com Ele, a partir do momento que você está com Ele, em espírito e em verdade, Ele vai te alimentar, Ele vai te calçar, Ele vai te capacitar e Ele vai entregar o seu direito e a sua herança. Mas os anjos de Deus, Ele faz essa situação de reter a Satanás em um determinado lugar para que não se achegue nenhum mal à sua tenda ou à sua casa. Porque Satanás ele é o príncipe deste mundo e ele tenta de todas as maneiras ir contrário à palavra de Deus e atrapalhar a palavra de Deus ter efeito na sua vida. Primeiro ele cega o teu entendimento. Depois ele começa a jogar desânimo, opressão, para que você não vá à casa do Senhor e ouça a palavra. Porque a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, nós temos que ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que liberta. Em nome de Jesus, eu quero que você compreenda um pouco a respeito dos anjos ajudadores, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, que você entenda o que o mundo espiritual está falando para você hoje, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde, que você seja uma bênção por onde quer que você for e que você compreenda mais a respeito do que acontece nas regiões celestiais ou no mundo espiritual ao teu respeito. Amém? Glória a Deus e aleluia.